Oi gente, eu sou a Ana, tô aqui na AgriShow, no estúdio do nosso canal digital, e hoje eu vim falar sobre irrigação, um dos grandes desafios e também uma das grandes oportunidades da agricultura brasileira. Quem conversa comigo hoje é o Luiz Fabiano Palaretti, professor da Unesp de Jaboticabal, do Departamento de Engenharia. Luiz Fabiano, muito obrigada pela sua presença. E eu queria começar perguntando, A agricultura teve um avanço tecnológico muito grande, E qual que é a importância da irrigação nesse cenário? Olá, Ana. Gostaria de agradecer o convite da AgriShow por participar com vocês aqui. Falar de irrigação para mim é um tema que me deixa muito à vontade. Eu sei, como você bem colocou, os desafios são muito grandes, as oportunidades também. A irrigação, dentro do contexto da evolução da agricultura, ela é tida como a base, o acontecimento mais relevante após a domesticação dos alimentos, pelo homem. No livro de Gênesis, então, se as pessoas procurarem, vão ver citações acerca de irrigação. Então a gente vê que isso aí está desde o primórdio, A irrigação, no desenvolvimento dos povos, ela é muito marcante. Os rios, quando extravasavam com as cheias, inundavam-se então as laterais. Essas laterais é o que hoje a gente chama de APP, Área de Preservação Permanente. Então, quando havia esse extravasamento, a própria água, ao extravasar, levava consigo nutrientes e as culturas eram praticadas ali na beira-rio, E aí, então, as colheitas eram fartas, os faraós, os reis, o alimento, então, era produzido com oferta, e aí as pessoas então se fartavam disso e quando tinha alimento não havia guerra. Então isso era uma tranquilidade aí que os povos tinham para desenvolver. À medida que a agricultura começa a crescer e a população começa a aumentar, o homem então sente necessidade de levar essa água a lugares mais distantes. Então ele passa a utilizar sistemas de bombeamento. E com isso, junto com essa evolução, então começam a surgir sistemas de irrigação que outrora era feito pela inundação, que é um sistema muito antigo, ainda praticado hoje. O homem passa então a levar água tubulada, levar água por lugares mais distantes e começa então a surgir os novos equipamentos, Essa evolução então, ela é uma evolução que trouxe junto com ela a necessidade de se figurar vários atores nesse conjunto da irrigação, e ao longo do desenvolvimento então a irrigação ela perpassa por vários e vários momentos, mas nunca negativos. Esse é o nosso bate-papo de hoje, eu acho que tem que ficar com o que eu vou trazer muito claro. Algumas ações foram necessárias para que isso acontecesse. Ações que a gente separe fora da porteira e dentro da porteira. Então hoje nós temos sistemas, como a gente vai ver daqui a pouco, muito eficientes, que promovem então, e possibilitam a produção de alimentos de uma forma mais racional. No entanto, a gente precisou para chegar nisso que várias ações fossem tomadas. Então a gente tem, por exemplo, as legislações que foram sendo colocadas, os códigos que foram sendo modificados, O antigo Código de Águas, então ele vem sendo modificado com a atuação aí de novas legislações. E essa legislação, ela traz, eu não vou me prender muito a elas, mas elas tratam exclusivamente de quantidade, qualidade de água, os padrões de qualidade e as prioridades. Isso foi fundamental, definir quais eram as prioridades do uso de água. E a legislação fez isso de uma forma muito ímpar. No Brasil isso tem muito bem definido quem é que usa o quê. Outra coisa importante foram as divisões que aconteceram de bacias hidrográficas, regiões hidrográficas. Então hoje nós temos o Brasil dividido em regiões hidrográficas que permitem então o gerenciamento dessa água voltada à irrigação de forma isolada. Onde cada bacia consegue ter então em mãos quais as informações que são necessárias para a tomada da decisão. Dentro disso então a gente tem as ações que aconteceram dentro da porteira, que aí são as melhorias dos equipamentos de irrigação, os produtores passaram a ficar mais preocupados com isso, e um fato marcante são as secas recorrentes que vêm acontecendo. Na verdade a gente observa que a partir do ano de 2013 e 2014, a irrigação então ela passa a tomar uma figura um pouco mais profissional do ponto de vista de produtores de vários níveis, porque todos eles então perceberam que havia sim a necessidade de se preocupar com essa água, porque sem a irrigação não era possível produzir, e não é possível produzir grande quantidade
de alimentos como a gente vem produzindo ano após ano. E na produção de alimentos, qual que é a importância da irrigação? Bom, dados de conhecimento público, são dados de conhecimento público de que a população até 2050 alcançará então o patamar de 9 bilhões de pessoas. Para que essas pessoas então sejam alimentadas, há necessidade de se ampliar em 70% a produção de alimento, né? E para que a gente consiga esse objetivo, sem desmatar áreas, mantendo a preservação do Brasil, que hoje beira 65% de áreas preservadas, né? Isso feito com muito custo. Então, há necessidade de uso de irrigação. Não tem outra forma da gente fazer isso. Então, a aplicação de tecnologias como a irrigação. Hoje, a área irrigada do Brasil é próximo de 7 milhões de hectares, né? Nós temos aí um potencial de aumento de 45% nos próximos anos. Alguns outros dados indicam um pouco mais, mas eu sou um pouco mais conservador e fico dentro desses. Então, essa produção de alimento ela vai ter que vir obrigatoriamente de áreas irrigadas. Produzir alimento, Ana, é uma coisa que o agronegócio brasileiro sabe fazer. A gente, ano após ano, bate recordes e recordes e os números demonstram isso. Então, o que a gente precisa aumentar agora, na verdade, é o uso dessas técnicas para que haja, então, um desperdício menor de alimentos. Dados da FAO indicam para nós que a cada 5 pratos de alimento produzido, 1 é jogado fora. Então, a irrigação ela pode atuar, inclusive, nesse contexto. Não só o aumento de produção, mas sim a oferta e o aumento da qualidade dos produtos. Outros dados que são alarmantes é a questão da obesidade, por exemplo. Então, a obesidade cresce ano após ano e isso se dá ao fato de uma qualidade de alimentação cada vez pior. Então, a irrigação, com a melhoria da qualidade do que é produzido, ela pode atuar, inclusive, na segurança alimentar e atuar também na questão de ofertar produtos de melhor qualidade e durante todo o ano, para que as pessoas, então, possam montar suas dietas, possam ter a sua alimentação mais saudável e, com isso, reduzir esse grande alarme que há em relação à obesidade, inclusive. Em relação aos setores urbano e industrial, a agricultura ele é o setor que mais gasta água. Como que a agricultura irrigada se enxerga nesse contexto? Bom, se você me permite a correção, na verdade a agricultura irrigada ela não gasta água, né? A agricultura ela é uma usuária de um recurso, ela consome o recurso. Foi imputada à agricultura irrigada o status de gastadora, o status de maior consumidora, enfim, com valores próximos a 70%, né, em relação aos demais setores. Mas um ponto que a gente tem que ponderar muito é que produzir alimento, ou fibra, ou energia, ou tudo isso que a agricultura produz, necessita de água. Ou essa água ela vem de chuva, ou essa água vem de irrigação, né? Para você ter uma ideia do montante disso, para se produzir 1 quilo de feijão, a gente utiliza em torno de 1.800 a 1.900 litros de água, né? Para se produzir café, 5.000 litros para cada quilograma de café. Para se produzir um automóvel, algo próximo de 390 mil litros de água. Então, quando se compara a agricultura com outros setores, os outros também utilizam isso. Mas a grande vantagem, e aí é o grande diferencial da agricultura, é que não existe segredo. Para que uma planta produza, nós trabalhamos com uma relação de 500 unidades de água para 1 unidade de matéria seca. Então essas 500 unidades de água têm que ser trabalhadas pela planta, pelo solo, pelo clima, nessa interação maravilhosa que é a vida, para que seja gerada então uma unidade de matéria seca, uma unidade de carbono, uma unidade de comida. Então que fique claro isso, na verdade isso foi imputado à agricultura e a gente deveria pensar um pouco mais com cuidado na hora de usar os termos de gastar ou usar. Não é porque a agricultura tem essa necessidade de uso de água que nós que trabalhamos com a agricultura irrigada trabalhamos de forma totalmente destecnificada. Nós temos sim trabalhado em cima de técnicas, nós adotamos o ciclo hidrológico que nos diz que a água então não some, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente tem isso muito em mente. A água que a agricultura retira, ela devolve para o ambiente muito mais limpa do que ela retirou.
né? O processo ele é muito dinâmico. Então é claro que a gente usa essa água e deve usar com um certo respeito, né? Primeiro tendo uma base de dados tecnológica, uma base de dados históricos que é importante para a gente tomar as decisões, mas a gente deve respeitar. Eu brinco muito que a água é dotada de valor, ela é um bem finito, isso a legislação nos coloca, e ela também deve ser tratada com muito respeito, assim como o dinheiro. Dinheiro não aceita desafio, né? Não aceita desaforo. A água também não. Então, se eu tiver a água e eu usar ela de forma errônea, é claro que eu vou interferir muito nisso. O que a gente tem observado hoje é que alguns setores têm devolvido a água em qualidade insuficiente. É claro que a agricultura, à medida em que ela evolui, e hoje a gente fala muito em 4.0, é o grande tema da AgriShow esse ano, a gente então pensa em formas mais eficientes de lidar com isso. Então é claro que eu vou buscar reduzir a quantidade de água. Isso é feito, isso tem sido muito bem feito por perímetros irrigados no Nordeste, né, onde o pessoal consegue mudar o sistema de irrigação, fazer essa tubulação, fazer esse sistema pressurizado e economizar aí 60%, 70% de água, né? Então isso é uma realidade. Agora, a gente tem que, eu procuro tomar muito cuidado quando as pessoas me dizem isso, né? A agricultura, então, ela gasta muita água. Eu falo, olha, se você está comendo, está vestindo, está andando de carro, quem está te dando isso é a agricultura, né? Nós não produzimos só alimento, nós produzimos fibra, energia, carne, cereais, frutas, e o Brasil, então, demonstra isso na sua balança comercial e com superávit na agricultura já há algum tempo. O uso de água para irrigação já está regulamentado? Sim, sim. O Brasil hoje ele está dividido em regiões hidrográficas, né? A gente chama de UGRs, Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E isso foi uma decisão tomada junto com várias outras que tratam de planos diretores de irrigação, tratam da forma de uso, definição de prioridades, valoração da água e assim por diante. Então nós temos isso muito bem definido no Brasil. Hoje, de forma bem resumida, a gente tem a Agência Nacional de Águas, que é a ANA, e a ANA trata então exclusivamente de águas que são de fontes que a gente chama de federais. Um rio, por exemplo, que atravessa 2 estados ou é divisa de estado, ele é considerado um rio federal. E dentro de cada estado existe então o seu órgão especializado em água, que vai tratar da gestão dentro daquelas unidades que compõem, ou daquelas bacias que compõem o local em que o município está, ou do município em que a bacia está colocada. Aqui em São Paulo a gente tem o DAE, né, que é quem trata no que a gente chama de recursos hídricos estaduais, né? Hoje o ponto principal no que tange ao uso de água é a outorga de água. E outorgar é bom esclarecer que significa fornecer a concessão. Lembrando que ninguém é dono de água, né? A água é um domínio público da União. Então eu não posso, eu não sou dono da água, mesmo que a nascente nasça na minha propriedade. Eu não sou dono daquela água. Então a dessedentação humana, por exemplo, é prioridade. Então eu não posso cercar uma nascente mediante um problema de escassez de água, uma situação de escassez de água para dessedentação humana. Então a outorga de água é um direito que o produtor irrigante solicita de utilizar aquela água durante 5 anos. E são feitos cálculos, em São Paulo isso é muito bem definido, né? Nós temos softwares e programas e plataformas online que fazem isso e nos dão informações hidrológicas sobre qual é a quantidade de água então que eu posso usar para determinado ponto. O negócio é tão interessante, Ana, que eu consigo com o GPS definir uma localização da onde eu vou fazer a captação dessa água, seja subterrânea ou superficial, e com isso eu consigo então dados hidrológicos muito próximos da realidade, que são oriundos de dados históricos. E aí o Departamento de Águas ou a Agência Nacional, ela consegue me fornecer, com base já nas outorgas que foram pedidas naquele local, sim ou não a minha necessidade, o meu volume anual de água, o meu volume por safra, enfim, aquilo que eu tiver concedido na outorga. O grande problema hoje na outorga, ele se concentra no tempo de resposta. Então, a Agência Nacional de Águas, ela diz de uma forma muito rápida se aquele local pode ou não pode fornecer a água. Alguns estados demoram muito nesse processo.
Então não é o fato só de conceder a outorga, é o fato da demora em dizer se pode ou não captar naquele ponto. Então o produtor muitas vezes fica refém em financiamentos, em processos de licitação, desse tipo de informação. Então há necessidade, nesse procedimento de se conceder o uso da água, primeiramente se responder muito rápido. Olha, pode ou não pode utilizar nesse ponto, nessa coordenada que você está captando? Pode. Bom, se pode, quanto é que eu posso? E aí a gente conseguir deslanchar um pouco mais. É isso que a gente tem observado. Então eu reforço a necessidade de que todos os produtores que fazem captação de água ou uso de água para qualquer outra finalidade, há necessidade de outorga. Essa outorga, então, ela pode ser paga, dependendo do volume, né? Ou simplesmente ele tem que informar que ele faz e ele seria, então, isento das taxas. Mas há necessidade da informação disso. E ela tem validade de 5 anos. Se ele deixar vencer esse processo, então ele precisa fazer um novo processo, ele entraria lá no final da fila. Então o ideal é para aqueles que têm outorga evitar que ela vença. Então fique sempre de olho, né? Atrelado a essa outorga vem a legislação de água, no que tange a qualidade da água, então isso é um parâmetro exigido durante a outorga, qual é a qualidade da água que está sendo utilizada, então é feita uma análise e a contratação de um profissional para fazer isso é fundamental. É muito papel que tem que preencher, muito levantamento, então os agricultores precisam ter isso em mente. Às vezes investe-se muito dinheiro num sistema de irrigação e não se conhece se ele tem ou não vazão para aquilo. E a vazão é importante, esse volume outorgado é importante porque ele tem que me atender nos períodos de estiagem. Então eu tenho que conhecer isso antes de eu poder investir num sistema de irrigação. Quanto tempo demora para sair uma outorga? Varia, isso varia muito, né? Tem empreendimentos que saem com meses, né? Tem empreendimentos que demoram anos para sair. Então esse processo ele é um processo ainda moroso. Há de se salientar que o número de solicitações de outorga ele cresce avassaladoramente, ano após ano, porque o produtor então entendeu que não vale a pena andar clandestino, né, como era feito outrora. Então hoje ele entende que é necessário que ele, ao investir, ao aportar o recurso num sistema de irrigação, ele tem que ter uma segurança de que ele vai poder usar. É a mesma coisa que eu comprar um carro e eu não ter combustível. Então eu vou comprar um carro movido a um combustível que eu não encontro fácil, como é que eu vou andar? Então é mais ou menos o que acontece com a outorga. E é isso que a gente, eu principalmente dentro da instituição, coloco muito aos produtores. É necessário que seja feito. Ah, mas eu sou pequeno, eu sou... Não, isso não. Vamos trabalhar, vamos começar certo. O que começa certo vai terminar certo. E existe um momento certo para começar esse projeto de irrigação? Eu sempre digo que tudo vai na necessidade, né? Então, é possível que se comece a qualquer momento, com seus prós e contras. A grande vantagem de se iniciar um empreendimento, uma lavoura, já com um sistema de irrigação conciliado, é que nós conseguimos, por exemplo, trabalhar com setorizações. Hidraulicamente, aí é um projeto bem elaborado, ele vai contar com isso. Então, para que eu busque eficiência do meu sistema, do ponto de vista energético, de água, é necessário então que eu conheça muito bem qual é a cultura que vai ser implantada naquele local. Isso me dá um subsídio maior para que o projetista possa trabalhar com mais segurança. Então, se eu inicio a minha lavoura junto com a irrigação, eu consigo setorizar o projeto de forma a fazer com que ele fique mais barato. Eu irrigo setores mais longe, por exemplo, com setores mais próximos à casa de bomba. Eu consigo trabalhar com cultivos de uma forma já fértil, irrigando desde o começo. Um dos principais entraves, talvez, que seja no momento da definição desse ponto, é se você trabalhar, por exemplo, com um sistema que irrigue área total, aspersão, pivô central, você então estaria trabalhando com o molhamento da superfície da área total. Quando você vai para a irrigação localizada, você localiza o teu ponto de molhamento. E a planta, ela é igual a gente, né? Ela gosta de sombra, a água fresca, botina larga e jornal da letra grande para poder não cansar nem a vista. Então, se eu coloco água para ela e fertilizantes naquele ponto, naquele bulbo, e ele fica restrito, uma planta, por exemplo, uma árvore, ela pode crescer
e no momento em que ela der os frutos, ela pode tombar. Por quê? Porque ela concentrou as suas raízes num volume muito pequeno de solo. Uma outra situação é numa ocorrência de veranico, onde eu, por exemplo, não possa iniciar a minha irrigação. Há então um veranico no qual a dessedentação humana é a prioridade, a dessedentação animal na sequência, e eu não posso então ligar o sistema de irrigação. Aquela planta minha com um volume radicular muito concentrado, ela não conseguiria buscar água nas camadas mais baixas do perfil do solo. E aí com isso eu sofro mais com a estiagem. Então é engraçado, eu tenho um carro na garagem, mas não tenho combustível para botar ele para rodar. Vou sofrer andando muito a pé, vamos dizer assim, né? Então é bom de vez em quando, é bom que a gente faça essas reflexões, porque no momento de se decidir isso, há necessidade então de se trabalhar o bulbo de molhamento dessa planta, forçando as raízes a ampliarem até porque a raiz não tem só a finalidade de absorção de água e nutriente, ela tem de fixação da planta ao solo, né? Então quando eu trabalho com irrigação desde o começo, eu tenho que me atentar muito para isso. E é um trabalho de formiguinha, é troca de conhecimento, é pesquisa, é para cada tipo de solo, né? Eu brinco muito que a irrigação a gente precisa entender de muitas coisas, de uma vez só. E todo dia isso muda muito. Um exemplo é o que a gente vê aqui na feira, né? A cada momento as empresas trazendo cada vez as coisas mais avançadas, né? Então isso é uma realidade. Em área total, já não haveria tanto problema assim, porque eu irrigo toda a área. Então a planta ela não ganharia muito em profundidade, mas ganharia em largura, em dimensão radial, vamos pensar assim, né? Então é uma coisa que a gente tem que se estudar muito bem. Hoje é uma realidade a algumas áreas, alguns tipos de cultivo, não trabalharem sem irrigação. Horticultura, por exemplo, você começa a irrigar desde a muda, né? E aí você botou no campo, a irrigação continua e por aí vai. Algumas árvores se irriga durante a muda e quando traz para o campo, então não irriga. Mas é possível fazer das duas formas. Quando eu começo já com a cultura implantada, aí me gera alguns transtornos do ponto de vista hidráulico, porque às vezes eu tenho que arrancar árvores para passar com essa tubulação, eu tenho que danificar a lavoura com as máquinas que vão fazer o enterrio dessas tubulações, dessa malha hidráulica. Então esse é um problema que eu posso enfrentar. Alguns sistemas como mecanizados, como o pivô central, por exemplo, eu consigo irrigar grandes áreas sem necessidade de passar muitas tubulações, sem muitas malhas hidráulicas. Então isso amenizaria o problema. Mas é possível instalar em qualquer situação. E qual o melhor sistema de irrigação para se escolher? Eu tenho um grande amigo, que ele diz o seguinte, foi meu orientador, e ele fala, quando você vai sair de casa, você fala, mãe, eu estou bonito? Aí ela pergunta, em relação ao quê? E na verdade ela não pergunta isso, mas lá no fundinho ela está pensando exatamente isso, professor Everardo Mantovani. E a mesma coisa que eu falo quando as pessoas me perguntam sobre isso. Eu digo, não existe um sistema ideal ou então uma receita de bolo. O que se tem que avaliar é qual é a real situação. Primeiro, quanto esse produtor tem de conhecimento técnico, de capacitação, qual a qualidade da mão de obra que ele tem, qual o poder de aquisição que ele tem agora. Não adianta eu tentar passar para ele um sistema do qual ele não vai dar conta de trabalhar. Então nós podemos começar com algo mais simples e à medida em que ele se capitaliza, a sua rentabilidade aumenta, então ele parte para sistemas mais eficientes, né, ou sistemas mais apurados. Então hoje a gente preconiza muito o papel de um técnico, a figura de um técnico, o dito consultor. Muita gente diz, não, eu não vou contratar um consultor de irrigação porque se eu for numa empresa ela vai me fazer um projeto. Ok, ela vai te fazer um projeto, mas você vai ter que comprar o projeto dela, né? Então você fica restrito ao material dela com a qualidade que ela tem. E no mercado pode existir e deve existir materiais equivalentes com valores mais baixos. E você então perde essa oportunidade. É fundamental no investimento da irrigação, são sistemas caros, a gente sabe disso, mas são sistemas que o seu retorno é muito rápido, né? Se bem feito. Então eu preciso procurar um técnico, né? Esse técnico tem que visitar a minha área. Projeto à distância é um negócio que é muito difícil, eu particularmente não acredito, é uma opinião, né? Mas o técnico tem que visitar a sua área, ele tem que conhecer a sua realidade, não só as características de área, topográfica, solo, clima, planta, mas ele precisa conhecer a tua vivência, ele precisa vivenciar o teu dia a dia para entender e traçar a estratégia
de qual sistema então se encaixaria você. É claro que existem algumas indicações. Então eu vou para fruteiras, eu posso trabalhar com gotejamento, eu posso trabalhar com microaspersão, eu posso trabalhar com aspersão, eu posso trabalhar com autopropelido. Eu já vou para milho, então muita gente fala, é aspersão, é pivô central. Não, na verdade hoje nós temos milho irrigado por gotejamento enterrado. Se eu falo em cana-de-açúcar, muitas pessoas poderiam imaginar, eu vou irrigar a cana por pivô, eu vou irrigar a cana por aspersão. Não, hoje é uma realidade, aqui na nossa região, inclusive, o gotejamento enterrado em cana-de-açúcar. Na Unesp nós temos projetos lá com 10 variedades de cana irrigada por gotejamento enterrado. Né? Então esse tipo de situação nos mostra que não existe um sistema ideal. A troca de experiência é muito importante, o produtor deve visitar outros projetos semelhante àquela cultura que ele está trabalhando. A participação numa feira como a AgriShow é fundamental, aqui é riquíssimo, né? A quantidade de produtos e materiais que a gente consegue encontrar, a quantidade de técnicos que a gente consegue conversar. As instituições, as universidades também têm lá o seu corpo docente que pode auxiliar, mas é fundamental essa contratação, né, de um técnico para que você inicie um empreendimento. Após isso, é o manejo do dia a dia, é você trabalhar com aquele sistema, é você conhecer o que é que você tem na mão, a empresa tem que ser uma empresa idônea, as peças de reposição têm que estar perto de você. Né? Às vezes eu comprei de uma empresa muito mais barato, mas ok, teve um problema específico num equipamento e agora eu preciso dele, porque a planta não sabe que isso parou e eu preciso disso. Como é que eu vou fazer? Ah não, em 10 dias está aqui, 5 dias está aqui. Ah não, mas o correio é muito rápido. Não, eu acredito que, e as empresas já se preocuparam muito com isso, estão saindo do eixo, né? Já saíram do eixo São Paulo, Minas Gerais, grandes estados irrigantes, e aí estão no Nordeste, estão indo para regiões como o Pará, né, o norte do país, colocando suas revendas, ofertando seus produtos nesses locais, para que as pessoas então os produtores possam ter esse produto de pronta entrega. Isso é fundamental, um sistema desse não pode ficar parado. Eu comparo a um motoboy, né? O motoboy comprou a moto, ele quer andar 24 horas por dia. O sistema de irrigação é assim. A gente comprou, nós queremos que ele funcione não 24 horas por causa da legislação o custo de energia elétrica é muito alto nas 4 horas, 5 horas de pico, mas que ele funcione no mínimo 20 horas por dia. Então não existe uma receita de bolo. O que você tem que procurar é analisar um conjunto de fatores. Quanto mais fatores eu coloco, menos eu diminuo o risco. E isso é muito importante na tomada de decisão. Fabiana, a gente está falando aqui bastante sobre eficiência de irrigação, né? Mas eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, eficiência de irrigação é um resultado que a gente tem de vários termos, vários fatores. De forma bem resumida, é quanto de água eu aplico em relação ao que eu realmente atinjo o alvo. Então, se sai 100 litros de um emissor, se eu acerto 100 litros no solo, então eu teria uma eficiência de irrigação de 100%. Aquilo que eu usei, aquilo que eu apliquei, está entrando então no sistema solo. Porque o que interessa para nós na irrigação é o que infiltra. Né? A água que vai ficar na superfície, ela vai ser perdida, né? E isso que causa então a variação na eficiência. Então nós temos perdas por arraste do vento, nós temos perdas por evaporação, por ação do sol, nós temos perdas por percolação, que aí são perdas mais difíceis de identificar, porque são perdas que eu ocasionei por mau uso do equipamento, né? Então eu gero lâminas excessivas, que vai lixiviar, que vai percolar ao longo do perfil e vai atingir o lençol freático, um poder contaminante em caso de uso de produtos junto com a água de irrigação. Então, esses tipos de perdas que vão interferir então na eficiência. Outra perda que a gente fala, acaba não falando muito, mas ela é substancial em alguns casos, é a interceptação foliar. Então eu apliquei a água e cultivos que têm cabeça, por exemplo, ou folhas para cima, a água fica retida, parte dessa água fica retida. E eu estou contabilizando que aquilo foi, que atingiu o alvo, que era irrigação. E na verdade não foi, porque aquela água que está ali ela vai ser evaporada. Então aquilo para mim é uma água de perda. Né? Então a gente tem sempre que levar em consideração na eficiência a redução das perdas. Hoje tem se falado muito da agricultura 4.0, a gente vem aqui na AgriShow ver isso, mas a lição de casa, o arroz com feijão, ele tem que ser feito na propriedade. Né?
Eu não posso querer trabalhar com agricultura irrigação 4.0, né, esse é o termo que está sendo utilizado, se eu deixo o vazamento na tubulação. Eu não posso querer trabalhar com uma irrigação com esse conceito se eu não tenho um manômetro que vai me dizer qual a pressão que o meu sistema está funcionando. Um equipamento que custa R$30, R$40. Então conhecer essas pequenas coisas é o que vai permitir que a minha casinha de eficiência seja construída. Se eu não sei pressão de um sistema, eu não sei vazão desse sistema. Para eu poder saber vazão, eu posso estimar pela pressão, eu posso usar um hidrômetro, mas a pressão já me diz alguma coisa. Nós, quando estamos com uma dor de cabeça, você vai num posto médico, a primeira coisa que eles fazem na triagem é medir tua pressão. Eles querem saber, pela pressão, qual o diagnóstico que está, para onde eles vão partir. Na irrigação é a mesma coisa. Então a gente chega em propriedade, o cara está preocupado com drone, preocupado com satélite, e eu falo, mas cadê o manômetro? Ah, não tem. Bom, mas se não tem manômetro, então não tem como a gente começar a trabalhar. Então a eficiência ela vai esbarrar, muitas vezes, nesse tipo de manejo. Utilizar sistemas que aplicam água de forma mais localizada, isso aumenta a minha eficiência, porque eu tiro a perda por evaporação e arraste, eu aplico água de forma mais concentrada, num local específico, ao invés de molhar a entrelinha das culturas. A irrigação por gotejamento enterrado é uma irrigação perfeita do ponto de vista de eficiência, porque eu tenho então as reduções de perdas por evaporação, né, oriundas da radiação solar. No entanto, se eu errar a irrigação, eu tenho perdas por percolação, né, e lixiviação se ali houver então os nutrientes junto com a água de irrigação. E aí é uma perda que eu não vejo. Eu só vejo ela na hora que eu vou pagar a conta de água e energia, que eu vejo o quanto eu perdi nisso. Então a eficiência ela pode ser resumida basicamente nisso. E ela é importante no final de tudo, por quê? Porque a planta ela precisa de uma quantidade de água X, delimitada em função de suas características fisiológicas, cada qual com suas especificidades e algumas mais específicas ao ponto de que a mesma espécie de planta, em função de suas variedades ou híbridos, ela então necessita de uma quantidade de água variada. Mas essa quantidade de água que a planta precisa, ela tem que atingir o alvo, ela tem que chegar. Se o meu sistema é 100% eficiente, logo a minha lâmina de irrigação ela é igual ao que tem que ser aplicado. Como não existe o sistema 100% eficiente, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com gotejamento na faixa de 93, 94, até 95% de eficiência, a cada 100 litros, 95 atinge o alvo. Aspersão, por exemplo, na faixa de 85, 88%, e aí os sistemas de superfície bem menos expressivos que isso, na faixa de 50%, né, de eficiência. Daí então as lâminas a serem aplicadas são muito grandes. Quando o produtor pega essa água que a planta precisa, ele tem que contabilizar quanto ele perde. E aí se eu perco 25%, eu tenho que repor esse 25% a mais. E aí é onde que a irrigação começa ela pode trabalhar naquela ideia que a gente discutiu de consumo de água, né, da grande consumidora de água. Esse ponto sim a gente pode trabalhar de uma forma muito direta, com sistemas eficientes, evitando perdas, e isso é feito de uma forma muito tranquila. Às vezes isso assusta um pouco as pessoas, mas a troca de um bocal, a aferição de uma pressão dentro de um sistema de irrigação pode interferir e causar uma economia absurda para o produtor. Então a eficiência ela é um ponto primordial, não só na aquisição de um sistema, mas sim na forma como você vai conduzir aquele sistema. Bom, a gente tem falado também bastante sobre a agricultura 4.0, né, um dos principais temas aqui na Grishow, e eu queria saber como que a irrigação conversa com esse tema. A irrigação ela é uma área da engenharia agrícola, né, dentro da agronomia, muito próxima à área de máquinas nesse conceito de agricultura 4.0. Né? A evolução da área de máquinas foi muito forte nessa parte e a irrigação vem acompanhando. Eu atribuo esse boom que a irrigação vem tomando com a automação. Quando eu retiro a necessidade de um homem abrir uma válvula no campo para que um setor seja irrigado, ou ele tem a necessidade de apertar um botão para que um sistema de irrigação seja então pressurizado, eu consigo alavancar, né, um patamar. Então hoje nós temos as automações mais simples possíveis, desde timer, que custam na faixa de
25, 30, 40 reais, timer digital, que a gente usa em casa mesmo. É possível automatizar irrigações. A gente observa produtos dos mais variados preços e para as mais variadas situações. Então a automação, o conjunto da eletrônica com a elétrica, permitiu com que a gente conseguisse então melhorar em muito a irrigação. E com isso ter nas mãos ferramentas para que a gente tome a decisão de forma mais consciente. Hoje a gente escuta muito a irrigação, no contexto da irrigação, o uso de drones, imagens de satélite, modelos de simulação. Então, olha que bacana, eu consigo dizer para um produtor, em determinada região, para aquele cultivo e para aquela data que ele vai semear, qual é o consumo estimado de água que a planta dele vai ter. E com isso eu consigo saber se o reservatório de água que ele tem vai ser suficiente para o período de estiagem, o período de seca, o período de veranico, se vai ser suficiente para atender aquela demanda no momento em que ele precisar. Ou se ele então tem que aumentar a capacidade de reserva dele. Isso são coisas fabulosas, né? Que há pouco tempo a gente não conseguia fazer. Hoje, quando eu trabalho com NDVI, uma imagem de satélite, uma temperatura de dossel, eu consigo ver pontos de pixel no qual a planta está mais estressada. Se ela está mais estressada hidricamente, há uma mudança na coloração. Então eu deixo de ter uma visão micro, que não deve ser extinta, uma visão pontual, e passo a ter uma visão macro. Porque é um satélite que eu tenho passando em cima daquilo, é um drone que está passando em cima de uma lavoura. Mas eu não posso deixar de ter a minha visão pontual. E por isso, hoje as startups têm feito isso com muita propriedade. Equipamentos, sensores de solo, nós temos sensores de umidade de solo, sensores de temperatura de solo, sensores de condutividade elétrica, salinidade. Então assim, as coisas evoluíram muito. As estações meteorológicas, antes para se conseguir um dado meteorológico, eu tinha que acessar um banco de dados do INMET, eu tinha que acessar um banco de dados de uma instituição de pesquisa. Hoje eu posso ter na minha propriedade uma estação agroclimatológica com um custo muito baixo e que vai me subsidiar informações não só para o uso na irrigação, mas para o uso, por exemplo, numa definição de pulverização, melhor momento de pulverização, num trabalho de modelagem ou simulação de incidência de doenças. Esse ponto da agricultura 4.0 foi muito bacana para a irrigação, porque ele fez com que a irrigação de vez se interagissem com outras áreas. Antes era muito tímido, a área de doenças, principalmente as fúngicas com a irrigação, isso era muito tímido. Hoje, com o uso de sensores, de termopares, de termômetros, eu consigo ter uma visão macro interagindo as áreas. Então, os estresses que podem ser observados passam a não ser somente hídricos, mas podem ser estresses por um ataque severo de determinada praga ou doença e assim por diante. Então, dentro desse contexto, a irrigação evoluiu bastante. E as empresas, então, têm mostrado isso. Se você andar aqui hoje, você vai ver painéis que você aciona à distância, com as mais diversas tecnologias de acionamento. Eu tenho desde radiofrequência, eu tenho armazenamento em nuvem, eu tenho acionamento via Bluetooth, via Wi-Fi, via 4G. São coisas assim que há, sei lá, 10 anos atrás a gente não imaginava que isso era possível. A gente não tinha muita ideia de onde é que isso ia chegar. E a gente observa que hoje já se popularizou muito. É comum a gente chegar numa pequena propriedade hoje, eu trabalho muito com pequeno produtor, e a gente vê válvulas de automação solenoides, né? Válvulas elétricas, válvulas hidráulicas, coisa que antes o filho ou ele tinha que deixar de negociar o produto na cidade para estar abrindo válvula no campo. E hoje ele faz isso com um controlador, que dá essa dinâmica e facilita a vida dele no dia a dia. Eu acho que só tem a expandir. A agricultura irrigada ela vai, sem dúvida nenhuma, continuar permeando aí sobre essa agricultura 4.0. É um passo que foi dado importante, não há mais volta, só há melhora daqui para frente, e a AgriShow é um exemplo disso. É fantástico, né, o que a gente vê acontecer. Eu que estou nessa área já há muito tempo, embora eu seja muito novo, eu me encanto cada vez mais com o que pode ser feito, né, da capacidade que o homem tem de fazer isso. Bom, Fabiano, a gente conversou, viu vários benefícios que a irrigação traz para a agricultura, né? É inegável o tanto que ela ajuda, mas por que ela ainda encontra desafios para expandir? Bom, a irrigação, como a gente vem conversando aqui
há algum tempo, vocês observam que o principal entrave que ela tem é a necessidade de água. Ela precisa, então, desse recurso para que ela funcione. E em algumas situações, esse recurso, por boa ou má fé, não é disponibilizado, ou é feito um terrorismo em cima disso. Então é importante que a gente tenha cada vez mais os dados transparentes do que é ou não possível fornecer, do que é ou não possível utilizar. As exigências ambientais, elas são cada vez maiores e os projetos de irrigação, eles têm atendido isso prontamente. O produtor, ele está passando, como eu disse, do patamar de luta contra a seca para um gerenciamento de obra, para um gerenciamento de projeto. Hoje a gente não usa nem mais o termo manejo de irrigação, né? Que é a grande preocupação, quando e quanto irrigar. Não, a gente entende que isso é muito tranquilo. O que a gente tem que ter na cabeça é um gerenciamento. Nós precisamos hoje trabalhar gerenciando a irrigação. É um processo que envolve produtos, que envolve recursos e que envolve pessoas. Então a gente precisa ter esse gerenciamento na mão, utilizar ferramentas para que ele seja gerido da melhor forma possível e as melhores decisões sejam tomadas. Muitas vezes o agricultor, ele se coloca averso a esse tipo de tecnologia. Então ele fala, não, o meu negócio é muito simples, eu quero algo simples. E eu digo, não precisa ser simples. A gente pode trabalhar com algo eficiente e aportando recursos de forma modular. Então muitas vezes a gente observa o pessoal querendo vender aquilo que o produtor não tem condição de tocar, ou muitas vezes ele vai vender e aquilo vai cair no esquecimento, ele vai substituir aquelas peças rapidamente por coisas manuais. Então o treinamento da mão de obra é fundamental. Hoje um produtor, dependendo da consciência que ele tem, ele não deixa a esposa e os filhos andar no carro dele, na caminhonete, mas ele entrega um sistema de irrigação que daria para comprar algumas caminhonetes na mão de uma pessoa sem treinamento algum. Então esses são entraves que a irrigação encontra, que são bem problemáticos. A ministra da Agricultura, que está aqui na AgriShow hoje, em entrevistas recentes, ela tem colocado como vários pontos da sua prioridade de trabalho a irrigação, fundamentando então, junto com ela, a produção familiar. Então, olha, eu não vou ter como fazer isso se não houver linhas de financiamento com flexibilizações melhores para que esses pequenos produtores então possam fazer a aquisição de bons equipamentos e parem de comprar mangueiras por metro de mangueira e passem a comprar mangueiras por qualidade de mangueira, na irrigação por gotejamento. Parem de comprar equipamentos que são mais baratos e ofertados em qualquer lugar para bons projetos de irrigação de forma eficiente. O custo de energia é outro entrave. Tem produtores hoje que, dependendo do local, é inviável ele ligar um sistema de irrigação. Então, como é que eu produzo alimento num horizonte onde a irrigação, a energia está cada vez mais cara? Toda hora troca-se uma bandeira, a cada momento está de um jeito, né? Então, eu acho fundamental a gente buscar, olha, está faltando água, mas por quê? Onde é que foi parar aquela água que choveu, que caiu durante todos esses meses? Foi necessário então abrir a comporta de tal lugar para que ela fosse embora. Bom, então nós precisamos reservar essa água antes de chegar lá na comporta da hidrelétrica, enfim, do que for. Então eu preciso que o governo precisa incentivar esse tipo de trabalho. A regularização das vazões é importante, não perder o excedente que vem de água, as tarifas, a própria questão de outorga, a gente discutiu, né? É muito difícil o cara ficar esperando a outorga sair. Hoje, se ele quiser financiar um projeto aqui na AgriShow, ele vai ter que ter um recibo de outorga, pelo menos, senão ele não consegue fazer isso, fica complicado. Ele pode negociar, ele pode trabalhar, mas se ele quiser ter segurança para botar isso no chão, ele precisa ter uma outorga de água. Então, os atores que figuram nisso precisam trabalhar muito forte, de uma forma muito cadenciada. A pesquisa dentro das universidades, as empresas, a parceria público-privada. Isso é um ponto que no Brasil tem que ser estreitado. Nós estamos fazendo dentro da universidade uma coisa que o campo talvez não absorva, e vice-versa, né? Às vezes o campo cria uma necessidade da qual nós já temos uma resposta. Então há necessidade de haver esse elo por meio da extensão rural, né? Então essas parcerias, eu acho que esses atores precisam trabalhar em conjunto. A ideia é essa, eu tenho que conhecer o que é que o produtor precisa, o produtor tem que ter muito bem definido o que é que ele quer,
A indústria tem que conhecer quais são as demandas, gerou a demanda de pesquisa, a universidade realiza numa parceria público-privada, o governo atua aí nas legislações, na quebra da burocracia, na agilidade dos processos. Eu não tenho dúvida que essa é uma saída. Podem existir outras. A entrevista é uma opinião muito pessoal, né? E o debate é bacana por isso. Mas eu enxergo e não vejo de outra forma que esses atores participem de forma mais estreita. Porque senão a gente vai ficar batendo cabeça, a gente vai ficar discutindo, de repente, chovendo no molhado, literalmente, né?